CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 14 de março de 2020. Esse programa que você já sabe, né? É uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que serve como laboratório para nós, estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazemos laboratório na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Eu sou Ricardo Júnior e o programa deste sábado é comigo. E você fica com a gente até as 10 horas da manhã aqui na 103.5. E agora vamos saber os destaques de hoje? Atenção, concurseiros! Tem edital aberto para concurso organizado pela CPCom UEPB. E a gente traz todas as informações para você que está se preparando para ser um servidor público. Luciano Nascimento traz o comentário na coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, falamos sobre feminicídio. Ouvidoria Geral da UEPB apresenta índice de 94% de resolutividade e ocupa a 6ª posição no ranking das ouvidorias do Estado. Lá do campus de Catolé do Rocha, a gente traz um projeto de horta orgânica que atua dentro da unidade prisional da cidade, no sertão do Estado. Feira Agroecológica da UEPB retoma as atividades com a comercialização de produtos livres de agrotóxicos toda quinta-feira no campus de Bodocongó. E por aqui também tem dica de português com o professor Edson Tavares. No quadro de hoje estaremos vendo o significado de algumas palavras pouco utilizadas em nosso cotidiano. Projeto de extensão da UEPB trabalha o controle e o combate da obesidade com a população de Campina Grande. E ainda tem os detalhes sobre os programas de Bolsa Alimentação para os estudantes da UEPB e dica de programação cultural. É que tem filme de produção local sendo lançado essa semana aqui na cidade. Professora da Universidade Estadual expõe fotografias sobre a mulher indígena da Baía da Traição. E você pode conferir esse trabalho num bom passeio cultural. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre as oportunidades de vagas em cargo público. É que a Comissão Permanente de Concursos da UEPB divulgou 2 novos editais para concurso para as prefeituras municipais de Areial e Jacaraú. As vagas são para cargos em todos os níveis de escolaridade, desde fundamental até o ensino superior. As inscrições para os 2 processos permanecem abertas até o dia 2 de abril e podem ser feitas através do site da comissão organizadora, o cpcom.uepb.edu.br. Repetindo, cpcom.uepb.edu.br. Entre os cargos oferecidos, tem vagas para motorista, assistente administrativo, engenheiro civil, psicólogo, gari, professor, entre outros. Os salários para a Prefeitura de Areial variam de R$ 1.045 até R$ 2.602. Já para os cargos da Prefeitura de Jacaraú, os valores vão de R$ 1.045 até R$ 2.644. De acordo com a CPCom, as provas dos 2 concursos vão ser aplicadas no dia 17 de maio deste ano, com resultado previsto para ser divulgado no dia 22 de junho. O valor da inscrição custa R$ 65,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 85,00 para médio e técnico e R$ 105,00 para os cargos de nível superior. Então, só reforçando, quem se interessar é só entrar no site da Comissão Permanente de Concursos, o cpcom.uepb.edu.br. E agora vamos com o comentário de Luciano Nascimento. Solta a vinheta. Bom dia, Ricardo Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E o tema de hoje é um dos mais caros temas para o processo civilizatório ocidental. No último final de semana nós tivemos as comemorações do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher,
E tivemos também a publicação de dados sobre essa tipologia denominada de feminicídio. Bem, ouvintes, em 2015 surge a Lei 13.104. E a Lei 13.104 cria uma tipologia, um injusto crime ou delito que até então não havia registro no direito penal brasileiro. A Lei 13.104/2015, portanto, cria o crime ou delito de feminicídio, que consiste numa ação dolosa por razões da condição do sexo feminino. E essa razão, ou essas razões da condição de sexo feminino, traduzida na conduta dolosa do sujeito ativo do delito, pode se dar por duas formas: em função da violência doméstica e familiar, ou no âmbito das relações do lar, traduzidas, relações do lar com caráter de violência que chegam à causa-morte, traduzidas por violência doméstica e familiar. Ou tem um conteúdo criminógeno na conduta praticada pelo sujeito ativo, denominada de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Toda vez que eu tiver uma ação dolosa, portanto intencional, traduzidas por essas expressões jurídicas, eu estarei à luz, portanto, do crime de feminicídio. E a lei que, na verdade, posiciona o crime de feminicídio como a sexta qualificadora do crime de homicídio, também traz uma causa de aumento de pena de 1/3 até metade da pena prevista, e a pena prevista aqui é de 12 a 30 anos de reclusão, quando essa conduta intencional dolosa, portanto, for praticada durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou ainda, na terceira hipótese, na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Muito bem. E agora surgem os números, e no Brasil nós passamos a viver um paradoxo, porque nós tivemos uma diminuição do número de homicídios e também uma diminuição do número de homicídios de mulheres, mas ao mesmo tempo identificamos um aumento no número de feminicídios nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Os dados são realmente alarmantes. A cada 60 segundos, 9 mulheres são agredidas no Brasil. São os dados da pesquisa. A fonte é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma pesquisa encomendada pelo G1 numa parceria com o Núcleo de Estudos sobre Violência da USP, da Universidade de São Paulo. Para sermos fiéis à pesquisa, vamos diretamente aos dados. O novo levantamento revela que o Brasil teve 3.739 casos de homicídios dolosos de mulheres em 2019, o que representa uma redução de 14% em relação ao ano anterior, 2018. Num total de 1.314 feminicídios, o número maior já registrado em uma pesquisa de 2015 a 2019. Então, uma explicação. Nós temos, por um lado, uma diminuição dos homicídios contra a mulher, quando não envolve a questão da condição de sexo feminino, ou seja, assassinar a mulher puramente pela sua condição de sexo feminino, ou quando esse assassinato se dá numa relação doméstica ou familiar, ou por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Quando nós temos um homicídio contra a mulher, nós tivemos uma redução de 14% no ano de 2019 no Brasil. Quando se trata de feminicídio, nós tivemos um aumento de 19%, ou seja, estamos à luz de um paradoxo. Mas vamos lá. Em 8 estados do Brasil foram registradas alta no número de homicídio de mulheres, mas no cenário nacional uma diminuição do número de homicídios de mulheres. Já em 16 estados do Brasil foram contabilizadas vítimas de feminicídios no ano de 2019. Então vamos lá. Entre 2018 e 2019 nós tivemos um aumento dos números e, portanto, dos casos de feminicídio da ordem de 7,3%. Em 2019, na categoria feminicídio, nós tivemos 1.314 mulheres assassinadas, o que significa dizer um assassinato de mulher, ou seja, um feminicídio a cada 7 horas no Brasil. Os motivos são os de praxe, digamos assim. Identifica-se um aumento do machismo, do sexismo, da misoginia, etc.
Os estados recordistas de feminicídios são o Acre e Alagoas, com 2,5 feminicídios a cada 100 mil habitantes. O motivo fundamental é oriundo de uma relação amorosa, de uma relação afetiva, quando esta chega ao seu final. Ou seja, a motivação maior é a separação. Mas dizia eu anteriormente que nós temos uma redução dos casos de homicídio no Brasil e passamos a viver um paradoxo, portanto. Eu tenho uma redução de aproximadamente 14% dos casos de homicídios no Brasil e um aumento nos casos de feminicídio na ordem de 19%, diz a pesquisa G1, Núcleo de Estudos sobre a Violência da USP, em São Paulo. Em 80% dos casos, o sujeito ativo do delito, aquele que leva a mulher à causa-morte pela sua condição de sexo feminino, ou numa relação doméstica ou familiar, ou por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher, em 80% dos casos, o sujeito ativo do delito é o seu atual companheiro ou ex-companheiro. E esta é uma particularidade, diz a pesquisa, esta é uma particularidade do Brasil, porque em outros países da América Latina, em regra, o sujeito ativo do feminicídio é um sujeito desconhecido que pratica a conduta cumulada com a ação de violência sexual em outros países da América do Sul e da América Latina. Portanto, os dados da pesquisa mostram que vivemos um paradoxo no direito brasileiro. A redução dos casos de homicídios na realidade criminógena brasileira e o aumento dos casos de feminicídio. Ou seja, as mulheres continuam e cada vez mais sendo vítimas simplesmente por serem mulher. Muito obrigado, professor Luciano, e até o próximo sábado. A Pró-Reitoria de Graduação da UEPB está com um novo horário de atendimento ao público, com expediente nos 3 turnos de segunda a sexta-feira. Então fica ligado que a Prograde abre pela manhã das 8 até o meio-dia, à tarde de 1 até as 5 horas, e o expediente para os estudantes da noite é das 6 horas da tarde até as 9 da noite. Que bacana, não é mesmo? E para mais informações, o telefone da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB é o 3315-3350. Repetindo, 3315-3350. Chegou a hora do intervalo aqui no CBN Universidade. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto da UEPB que montou uma horta dentro da unidade prisional na cidade de Catolé do Rocha. Por aqui, ainda vamos falar sobre as pesquisas arqueológicas no Seridó do Estado. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e já chegamos com notícia boa sobre a ouvidoria da Universidade Estadual da Paraíba. É que, de acordo com o relatório divulgado pela Ouvidoria Geral do Estado da Paraíba, a UEPB ocupa a 6ª colocação quando o assunto é ser mais atuante e resolutiva entre as ouvidorias do Estado. É que, de acordo com o relatório divulgado pela Ouvidoria Geral do Estado da Paraíba, a UEPB ocupa a 6ª colocação quando o assunto é ser mais atuante e resolutiva entre as ouvidorias do Estado. Desde 2017, a ouvidoria da UEPB integra a rede estadual e, no primeiro ano, ocupava a 10ª colocação, ranking que vem evoluindo a cada ano. A avaliação é feita em cima dos registros de ocorrência. Em 2019, a UEPB recebeu 492 demandas e conseguiu solucionar 94% dos casos, que envolvem reclamações, denúncias, sugestões, elogios e até pedidos de informação à ouvidoria da UEPB. Atualmente, a Ouvidoria Geral da UEPB é formada por uma equipe de apenas 3 servidores, sendo um ouvidor geral e 2 técnicos administrativos. Recentemente, a Ouvidoria da UEPB fez uma reunião com os representantes de diversos setores internos da universidade para falar sobre a importância de cada servidor da instituição cumprir com excelência os deveres funcionais perante os usuários da UEPB. Afinal, porque uma vez o serviço sendo bem executado e satisfaz o usuário e diminui o número de registros na ouvidoria.
E a sexta posição alcançada pela ouvidoria da UEPB é o resultado de uma construção coletiva e a consolidação da utilidade da UEPB para a população. E não é só em atender bem que a Universidade Estadual contribui com o bem comum. A pesquisa e extensão são grandes pilares da UEPB. Agora a gente fala sobre uma iniciativa da UEPB dentro de uma unidade prisional na cidade de Catolé do Rocha. É o projeto de um grupo de estudantes de agronomia do Centro de Ciências Humanas e Agrárias que construiu uma horta orgânica dentro do presídio padrão da cidade. Lá eles cultivam diversas hortaliças sem o uso de agrotóxicos, que são usadas para o consumo interno da unidade, que oferece refeição para os detentos. Além disso, a iniciativa ainda fortalece o processo de ressocialização dos detentos. Conversamos com o professor Edivan Nunes, que é diretor da Escola Agrotécnica do Campus 4, e ele explicou um pouco mais sobre esse projeto. Vamos ouvir. O projeto de produção orgânica de hortaliça no presídio padrão de Catolé do Rocha foi uma iniciativa dos estudantes do primeiro período do curso de agronomia do Centro de Ciências Humanas e Agrárias, onde tiveram a ideia de implantar um projeto de extensão, né, na unidade prisional aqui de Catolé do Rocha, no sentido de que todas as hortaliças, toda a produção ela fosse destinada à comunidade carcerária que hoje cumpre pena no presídio aqui local. Então é uma proposta muito interessante, né? Uma proposta bastante relevante, porque além de integrar a comunidade acadêmica, além de fazer com que as ações da universidade eles sejam externos, né, à sociedade, ainda implanta, na verdade, instrui um grupo de presos a plantar hortaliças de forma orgânica, né? Nesse projeto são plantados no presídio, né, hortaliças como alface, coentro, beterraba, cenoura, couve e flor, couve-folha, né? Então todas essas hortaliças elas são produzidas no presídio padrão com o auxílio dos detentos, né? E principalmente sem o uso de agrotóxico, né? Deixando com que o produto final ele tenha uma qualidade melhor, né? O projeto ele tem total apoio da direção do Centro de Ciências Humanas e Agrárias, tem total apoio também da direção do presídio, né? Onde faz com que todas as ações elas sejam realizadas, né, por completo. E essa iniciativa ela é de 3 estudantes praticamente aqui da instituição e do curso de agronomia, que são os estudantes Lindoberto, Elisângela e Bruna, que tocam esse projeto, né, grandioso, que é mais uma iniciativa aqui do Campus 4 que beneficia a sociedade de Catolé do Rocha. Muito obrigado, professor Edivan Nunes, falando direto lá do campus da UEPB em Catolé do Rocha. Agora vamos com as dicas de português com o professor Edson Tavares. Roda a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Há pessoas que adoram falar difícil. E o que seria falar difícil? É se utilizar de algumas palavras de uso pouco comum. E isso pode ser uma faca de 2 gumes. Ou, como dizia alguém que eu conheci, uma faca de 2 legumes. É que, se por um lado, o falante ou quem está escrevendo pode ser considerado inteligente, intelectual, fluente, por outro lado, pode ficar pregando no deserto. Isto é, ninguém entender o que ele está dizendo. E isto não é uma coisa desejada por ninguém, pois todos esperam se comunicar ao expressar algo. E o princípio da comunicação é o interlocutor entender o que se está falando, correto? Do lado do ouvinte ou leitor, no entanto, há algumas palavras que, se for conhecido o seu significado, pode garantir uma interpretação mais rápida e consistente do texto. Até porque tais palavras, além de eufônicas, isto é, sonoras, bonitas,
tem um poder de síntese extraordinário. Vamos dar alguns exemplos e os respectivos significados. Abduzir significa afastar, arrebatar, raptar. O animal foi abduzido pelos tripulantes do disco voador. Acrimônia vem de acre, que significa azedo. Então, agir com acrimônia quer dizer agir com azedume. Outra palavra que de vez em quando a gente escuta, acha bonita, mas não sabe exatamente o que significa. Adstrito. O pronto-socorro é adstrito ao hospital, ou seja, é ligado ao hospital. O futuro prefeito pretende fazer um governo de coalizão. Coalizão quer dizer aliança, coligação. Outra que de vez em quando escutamos. Deixe de fazer elucubrações. Linda, não é? Elucubração. Significa consideração, especulação, conjectura. Outra que o político costuma usar principalmente quando é pego em flagrante em alguma falcatrua. São apenas ilações. Ilação é inferência, palpite. Ou dizer que alguém é perdulário é dizer que é um gastador, um mão aberta. E energúmeno, esse é um dos xingamentos mais chiques que eu conheço. Significa fanático, pessoa desequilibrada, idiota. Agora, o interessante é que essa palavra energúmeno, no passado, tinha o significado de possuído pelo demônio, possesso. Dizer que alguém está tergiversando é falar que ele está querendo sair pela tangente, ou seja, dando desculpas esfarrapadas, fazendo rodeios ao responder a uma pergunta. Para encerrar, um conselho: não se deve procrastinar o que precisa ser feito. Procrastinar quer dizer adiar, mas cuidado para não dizer adiar para depois, viu? Está lembrado do programa de sábado passado? E só para fechar, sempre que aparecer uma palavra que você não conheça, não espere. Vá ao dicionário e saiba de imediato o seu significado. E é isso aí, abraço a todos, eu volto semana que vem. Muito obrigado, professor Edson, e até o próximo sábado. E se você tem alguma dúvida de português ou alguma sugestão para o quadro Português Sem Segredos, é só entrar em contato direto com o professor Edson Tavares, através do número 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. Quem sabe a sua pergunta não é respondida aqui também. E só uma informação rapidinha, é que com o começo do ano letivo da UEPB, agora no mês de março, também foi retomado o projeto da Feirinha Agroecológica da UEPB, que toda quinta-feira, no hall da Central de Integração Acadêmica, no campus de Bodocongó, comercializa produtos livres de agrotóxicos e que são cultivados a partir da agricultura familiar. Esse projeto institucional foi aprovado em edital Probex e no Conselho Universitário. As ações envolvem estudantes de diversos cursos e professores de vários departamentos e o mais importante é que ele potencializa a qualidade da produção agroecológica da região, sem contar que toda quinta-feira podemos adquirir produtos fresquinhos e mais saudáveis para levar para casa. Então, se você mora próximo ou trabalha e estuda na UEPB, aproveita a retomada da Feirinha Agroecológica da instituição, toda quinta-feira cedinho na Central de Aulas em Bodocongó. Agora a gente vai de intervalo rapidinho, mas fica sintonizado aqui na 103.5, que no próximo bloco a gente fala sobre as vagas para os programas de Bolsa Alimentação da UEPB. E ainda tem um projeto de extensão de combate à obesidade para a população de Campina Grande. Fica com a gente que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o nosso programa e, como prometido, já chegamos com a informação para os estudantes da UEPB que precisam de Bolsa Alimentação. É que tem edital aberto para o programa do restaurante universitário aqui em Campina Grande, oferecendo 190 bolsas, sendo 150 vagas para almoço e 40 para o jantar. O edital fica aberto até o dia 23 desse mês e é aberto para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação do Campus 1 e que apresentem situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os inscritos serão selecionados através de entrevista e apresentação de documentação. Além das quase 200 vagas para o RU em Campina Grande, a Universidade Estadual da Paraíba ainda garante bolsa alimentação para estudantes de outros campos da instituição através da Pró-Reitoria Estudantil, como é o caso dos matriculados nos campos de Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna. Ao todo, o edital prevê a concessão de 39 bolsas no valor de R$ 180 mensais cada. A seleção dos alunos é feita a partir dos mesmos critérios usados para o restaurante universitário do Campus 1. A previsão da Proeste é que o resultado final, com os nomes dos novos contemplados pelo Programa de Bolsa Alimentação da UEPB, seja publicado no dia 30 de abril. Para mais informações, o telefone da Pró-Reitoria Estudantil é o 3315-3450. Repetindo, 3315-3450. A gente muda de assunto para falar de uma expedição de pesquisadores da UEPB que confirmou a presença de gravuras rupestres na Pedra da Retumba, que fica no Seridó paraibano. Quem tem as informações sobre este trabalho é o Roberto Gomes. Confere aí na reportagem. Liderada pelo professor e arqueólogo Juvandir Santos, do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba, uma equipe de pesquisadores está desvendando um mistério secular que rondava a enigmática Pedra de Retumba, na cidade de Pedra Lavrada. Para dar encaminhamento à atividade, foi feita uma solicitação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Só depois da autorização é que foi iniciado o salvamento arqueológico da Pedra de Retumba, lugar apontado pela população local como um espaço de pinturas rupestres. O professor Juvandir Santos fala um pouco sobre o que é a Pedra de Retumba. No ano de 1886, o engenheiro de Minas, Francisco Retomba, de João Pessoa, ele foi contratado pelo governo da então província da Paraíba do Norte para realizar atividades de prospecções minerais em todo o interior da Paraíba. Pois bem, ao chegar nessa região do Seridó da Paraíba, que hoje nós chamamos de Seridó Oriental, alguém deve ter indicado para ele a existência desse magnífico sítio arqueológico, que na época era chamado de Pedra Lavrada, que deu inclusive origem ao nome do atual município de Pedra Lavrada. Francisco Retomba, ele fez um desenho desse sítio. Nos anos 20, mais precisamente em 1926, o senhor chamado José de Azevedo Dantas, um autodidata, muito conhecido, esse senhor, ele era da cidade de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Ele esteve neste sítio juntamente com um austríaco, o senhor Ludwig Schwabenhagen. E aí, mais uma vez, o José de Azevedo Dantas, ele copiou também algumas gravuras desse sítio e divulgou. A partir daí, principalmente a partir dos anos 40, mais ou menos, esse sítio que está na margem do Riacho Cantagalo começou a ser assoreado. Pouco a pouco. Nos anos 70, esse sítio arqueológico já estava meio que coberto por areia. E em 1971, uma barragem de porte médio, a mutante do sítio arqueológico, estourou. O que é que ocorreu? Os detritos, os materiais que foram carreados pelo estouro da barragem, cobriu completamente o sítio. Com o tempo, esse sítio ele acabou fazendo parte da mitologia popular daquela região do Seridó Oriental da Paraíba. Participaram das atividades de escavação grupos de trilheiros do Seridó da Paraíba e a população local de Pedra Lavrada, alunos do curso de História e Geografia do Campus 1 da UEPB em Campina Grande.
O arqueólogo e professor da Universidade Estadual, Juvandir Santos, explica como se deu a expedição em Pedra Lavrada, que é um trabalho bem delicado. É um trabalho bastante minucioso, por quê? Porque nenhum material ele pode se perder. Material esse, né, que pode nos fornecer importantes informações a respeito de como os grupos humanos que habitaram naquela região viviam. Então, à medida em que a gente vai escavando, a gente vai coletando materiais arqueológicos. Nessa escavação, inicialmente, nós adotamos o seguinte, né? Realizar decapagem a cada 20 minutos. O que é decapagem? É você retirar o material, tá? Aí a gente quadricula antes, né? E aí a gente vai decapando. Então a gente vai escavando a cada 20 centímetros. Então retira todo aquele sedimento, a areia, né? No caso tem bastante lá. A gente retira a areia e verifica se nesses 20 centímetros não tem material arqueológico. Materiais, né, como eu já coloquei, que podem nos informar como é que os grupos humanos viviam, o que é que eles utilizaram para gravar aqueles painéis. Por isso que é uma atividade cara e demorada. O trabalho dos pesquisadores da UEPB na cidade de Pedra Lavrada continua. A Paraíba é um dos estados brasileiros que apresentam gigantesca quantidade de sítios arqueológicos, sendo a primeira referência sobre a existência de sítio de arte rupestre no Brasil. Aqui na Paraíba se encontra o sítio arqueológico de arte rupestre mais importante do país e um dos mais conhecidos do mundo, que é o Parque Itacoatiara do Ingá. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Muito obrigado, Roberto Gomes. E como você ouviu aí, os trabalhos continuam por lá. Desejamos sucesso aos pesquisadores. E a ciência está trabalhando pesado em cima do coronavírus. E a Universidade Estadual da Paraíba fez várias ações de conscientização da comunidade acadêmica sobre a doença. Teve palestra de orientação sobre o tema, publicação de material informativo nas redes sociais da instituição. E a gente aqui do CBN Universidade também traz informação para você. Nós conversamos com um médico da unidade de saúde que fica dentro do Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. O médico do PSF, Gabriel Vasconcelos, ainda deu dicas para os alunos da UEPB, que assistem aulas em ambiente fechado e às vezes cometem algumas manias que podem ser arriscadas. Como esse subtipo do coronavírus ainda é novo e se conhece pouco sobre ele, suspeita-se que a principal forma de transmissão seja por gotículas de via respiratória, que são espalhadas durante a fala, a tosse, os espirros, e essa transmissão ainda está sendo se questionada se ele vai estar em superfícies também e quantos dias esse vírus dura em superfícies. Para isso, de uma forma geral, a gente tem que ter cuidado com essas formas de transmissão, esse contato muito próximo com pessoas doentes, com suspeitas da doença ou aquelas pessoas que viajaram para as áreas que estão acontecendo as endemias. A gente vai suspeitar da infecção pelo coronavírus em 3 ocasiões. Quando o paciente tem febre ou sintoma respiratório e teve contato com alguém que está, sim, contaminado e confirmado laboratorialmente pelo coronavírus. Quando tem febre e sintoma respiratório e viajou para países em que está tendo surto, ou quando tem febre e sintomas respiratórios e teve em contato com alguém que está com caso suspeito do coronavírus. São essas 3 ocasiões principais em que a gente deve pensar em coronavírus. Os cuidados são os mesmos cuidados que a gente tem com qualquer infecção viral, que é a lavagem de mãos frequentes, evitar coçar nariz, boca e ouvido. Os objetos que são mais tocados, eles devem ser limpados com maior frequência e sempre ter o cuidado de, quando espirrar ou tossir, cobrir com um lenço de papel e descartar esse papel em seguida. As pessoas elas não estão isentas de adoecer do coronavírus. Entretanto, as pessoas que mais adoecem e acabam falecendo, que é inclusive um percentual mínimo, pelo coronavírus, são pessoas normalmente maiores de 60 anos e que têm outras doenças de base, que é o que a gente chama de comorbidades. Então, as pessoas que são saudáveis, que praticam atividade física, comem bem, dormem bem, essas pessoas têm sim o risco de adoecer, elas não estão isentas, mas a probabilidade que isso aconteça é mínima. A gente tem que ser, na verdade, cuidadoso e prudente. E a gente deve sempre se cuidar de ter alimentação saudável, de dormir bem, para ser saudável de uma forma geral.
E como a gente ouviu aí, o ideal mesmo é manter a calma e garantir uma boa alimentação, tempo de sono regular para evitar que a imunidade baixe e que você fique mais vulnerável a qualquer doença. E ainda falando em saúde, tem um projeto da UEPB que promove orientação e atividades de controle e prevenção da obesidade. As ações acontecem 2 vezes por semana lá no Museu de Arte Popular da Paraíba, no fim da tarde, para aproveitar o público que usa o espaço para a prática de atividade física. O projeto é uma parceria entre a UEPB e uma faculdade particular e garante extensão para vários alunos da UEPB. A nossa produção conversou com a professora Clésia Pachu, que é a responsável pelo Núcleo de Educação e Atenção em Saúde, o NES. Vamos ouvir o que ela falou sobre essa iniciativa da UEPB de combate à obesidade. O projeto ele se deve justamente a uma ação de outro projeto, que é Ações Educativas em Saúde e Doenças Crônicas Não Transmissíveis, e ele reflete justamente a necessidade de se trabalhar a questão da prevenção à obesidade e à obesidade já instalada. Então, a gente sabe que no Brasil e no mundo, né, isso é uma epidemia, né, a questão do aumento crescente do número de obesos e de sobrepesos, em especial os do sexo feminino. A gente observa um aumento bem considerável entre mulheres, dos 25 aos 34 e dos 44 aos 56 anos, um aumento de peso, e a gente precisa justamente dar uma minimizada nessa situação, porque a obesidade ela está relacionada diretamente com outras doenças crônicas, exemplo, a hipertensão e o diabetes. Então, a gente tem que trabalhar para justamente reduzir e, além do mais, a gente trabalhar também a questão da inserção do exercício físico e dos cuidados em saúde em toda a população. Então, inicialmente, a gente tem um protocolo, né? Vamos realizar a bioimpedância em todos os participantes, no marco 0, que no caso seria o início, com 30 dias, com 60 e com 90 dias. E vamos observar ao longo do tempo como é que evolui essa pessoa sendo assistida pela equipe multidisciplinar. Então, trata-se de uma parceria UEPB Uninasal. Então, onde a UEPB ela vai ter o trabalho de acadêmicos do curso de Fisioterapia, Educação Física, Farmácia, e a Uninasal com o curso de Nutrição. A gente tem desde a questão de ritmos, né? Então, a questão da dança, e aí, obviamente, prestigiando a nossa cultura popular. A questão do funcional também, a gente vai fazer uso, a caminhada e, obviamente, a observação de alguns aspectos da saúde do indivíduo. Digamos, pessoas que elas tenham problemas psicológicos, a gente já tem justamente o atendimento também da parte de psicologia aqui da instituição. Então, a gente vai justamente fazer também esse encaminhamento e as práticas integrativas, né, como forma, né, não de cuidar diretamente, mas de melhorar a condição do paciente. A gente tem essa abertura, né, a gente atende pessoas, tem um grande número de servidores da instituição, mas também é aberta a toda a comunidade, a toda Campina Grande, e essa assistência ela vai se dar nas quartas e sextas-feiras, das 17 às 21 horas, sempre no Museu dos Três Pandeiros. E se você quer ser avaliado por esse projeto, passa lá na parte de baixo do Museu de Arte Popular da Paraíba, toda quarta ou sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Já já a gente fala sobre a produção audiovisual apoiada pela UEPB, que deve ser lançada na próxima sexta-feira, aqui em Campina Grande. E ainda os detalhes sobre uma exposição fotográfica sobre a mulher indígena. A iniciativa tem a participação de uma professora da UEPB e você pode conferir de graça. E os detalhes do primeiro dia do Cineclube Hora Curta, que vai exibir filmes e fazer debates quinzenalmente na UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
O CBN Universidade está de volta e já trazemos a informação sobre o primeiro Fórum de Gestão Pública e Controle Interno do Sertão Paraibano. Esse evento está sendo organizado pelo Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas da UEPB, na cidade de Patos. Serão 2 dias de fórum, 19 e 20 desse mês, com o objetivo de reunir um complexo conjunto de conhecimentos teóricos e práticos e debater acerca dos avanços no contexto da gestão pública e dos mecanismos de controle interno no sertão da Paraíba. O evento é voltado para gestores públicos, pesquisadores, professores e estudantes das áreas de administração e gestão pública em geral. O evento será no auditório do Sebrae de Patos e na programação estão previstas palestras, debates e fóruns de discussão. O evento será no auditório do Sebrae de Patos e na programação estão previstas palestras, debates e fóruns de discussão. Para os interessados, o primeiro Fórum de Gestão Pública e Controle Interno do Sertão Paraibano ainda abre espaço para a apresentação de trabalhos acadêmicos. Só reforçando que este evento começa na próxima quinta-feira, dia 19 de março. E a gente traz agora uma dica de programação cultural para você, ouvinte da Rádio CBN. É que no próximo sábado, dia 21 de março, vai ser lançado o filme A Hóspede, no Cine São José, a partir das 7 horas da noite. O evento é gratuito e a repórter Karen Silva tem mais informações sobre a produção, que tem o apoio do Festival Comunicurtas UEPB. O filme A Hóspede, da diretora Irene Ponciano, foi produzido ao longo de 2 anos, com gravações em Campina Grande e Lagoa Seca. O roteiro também é dela e o curta-metragem é um suspense, como explica Irene Ponciano. O roteiro, na verdade, é um roteiro de suspense que fala sobre o sobrenatural, a teoria da conspiração, esse tipo de assunto que as pessoas realmente têm interesse, às vezes têm medo, mas têm aquela curiosidade de querer saber como é isso. Então, eu estou trazendo essa linha exatamente para expor melhor, né? No filme, fala exatamente como é que essas coisas acontecem, essas vidas paralelas, né? Momentos em que o ser humano, vez por outra, está em um momento paralelo e ele não sabe. Então o filme levanta essas questões e mostra isso muito bem. O filme tem 20 minutos de duração e 8 atores participaram do elenco, incluindo a atriz paraibana Arli Arnaud. A fotografia do filme foi feita pelo Raniel Lucena e a produção é do coordenador de comunicação da UEPB, Hipólito Lucena. A Hóspede é uma produção audiovisual que tem o apoio e parceria do Festival Audiovisual Comunicurtas da UEPB, que completa 15 anos agora em 2020. E de acordo com o coordenador, Hipólito Lucena, a UEPB incentiva a produção cinematográfica. A UEPB, ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos assim, sempre fez isso, mas nos últimos 15 anos, de forma mais próxima, tem sido o grande, talvez, incentivador da produção audiovisual paraibana, com um recorte mais próximo aqui, principalmente a partir de Campina Grande, a partir do seu festival de cinema Comunicurtas, né? Desde meados da década dos anos 2000, que surgiu a criação do festival. Foi um festival criado por um grupo de alunos, que recebeu todo o incentivo da universidade e se mantém agora em 15 anos de atividades ininterruptas. Então, além do festival que acontece num período lá determinado do ano, então, mas permanentemente projetos são apresentados para os realizadores, para pessoas que têm interesse em produzir, pessoas já com experiência, pessoas sem experiência, querendo começar a desenvolver atividades na área do audiovisual. Então, a UEPB sempre acolheu muito bem essas ideias dentro das suas limitações. Houve um momento que foi bastante áureo isso, em termos, inclusive, de financiamento de recursos, de projeto e lançamento de edital próprio para realizadores. E nos últimos anos, uma forma de apoio, mas de garantir, da sua forma institucional, e em determinados momentos até material também contribuiu com essas realizações. Então, esse é o papel que a universidade tem cumprido nesse sentido. O filme A Hóspede, da diretora Irene Ponciano, é o segundo projeto que a gente vem trabalhando junto. Ela nos apresentou uma pasta cheia de roteiros, no primeiro contato, e de trabalhos. Um deles saiu um livro,
né, publicado pela editora do EPB. E o primeiro filme que foi A Maldição de Clarice, que nós também no meu laboratório fizemos esse primeiro filme, e depois já chegou novamente com essa, dentro da pasta de roteiros, a gente selecionou A Hóspede e a gente gravou. Juntou uma turma muito bacana de pessoas envolvidas, interessadas, entre gente com muita experiência, algumas pessoas que estavam também em início de trabalho, o que dá ao projeto do filme também um caráter pedagógico, né, de formação, de repasse de saberes, de trocas, de interações, e, de certa forma, coaduna com pensamentos objetivos da própria universidade e, mais especificamente, do próprio Festival Comunicurta, que tem esse caráter didático, pedagógico, de formação. O processo produtivo do filme foi cuidadoso. Algumas cenas têm efeitos especiais. O filme A Hóspede será lançado no dia 21 de março, com exibição gratuita no Cine São José, a partir das 7 horas da noite. A produção já está inscrita em vários festivais, com grandes expectativas da diretora Irene Ponciano. No momento eu já escrevi em 3 festivais, A Hóspede. E a perspectiva é que realmente assim, espero que vá além da Maldição de Clarice, que foi meu primeiro filme, porque ele tem tudo para ser aceito em festivais. Uma temática difícil de se ter, de se escrever, né? E eu acredito que a temática é bem aceita. Karen Silva para o CBN Universidade. Muito obrigado, Karen Silva. E além da produção audiovisual, a Universidade Estadual da Paraíba também é parceira do esporte aqui no estado. E através da Coordenadoria de Esporte e Lazer da instituição, junto com a Codecon da UEPB, a 21ª edição da Corrida de Rua da cidade de Remígio está com as inscrições abertas. A corrida vai ser realizada no dia 5 de abril, com a possibilidade de 3 percursos diferentes. A Corrida de Rua de Remígio é uma prova tradicional entre os corredores. E no próximo sábado, aqui no CBN Universidade, a gente traz uma entrevista completa com todos os detalhes da prova para esse ano. Uma outra opção de programação cultural é a exposição fotográfica Mulheres Potiguaras, Retratos, que está em cartaz no Centro Cultural Casa da Pólvora, em João Pessoa, até o dia 31 de março. O horário para visitação é de 8 horas da manhã ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde. As imagens expostas trazem integrantes da comunidade indígena Aldeia do Forte, que fica na cidade de Baía da Traição, no litoral norte do estado. São 14 fotografias que mostram a essência da mulher indígena, através do colorido dos cocais, das pinturas na pele e dos rituais da cultura do índio na Paraíba. Essa exposição que está em cartaz é fruto de um trabalho fotográfico desenvolvido pela fotógrafa e professora de fotografia no curso de jornalismo pela UEPB, Ada Guedes. E um detalhe da exposição, como o próprio nome já diz, é que todas as fotografias mostram várias gerações de índias em diferentes fases da vida, representando a força da tradição indígena. Além da professora da UEPB, a exposição também é assinada pela engenheira civil Valdite Lopes. A exposição Mulheres Potiguaras Retratos fica aberta para o público de todas as idades até o dia 30 de março e a visitação é gratuita na Casa da Pólvora. E uma outra opção de programação, agora em Campina Grande, é a primeira edição do Cineclube Hora Curta, que é uma iniciativa da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, junto com o Festival Audiovisual Comunicurtas. A iniciativa vai ser realizada na próxima quarta-feira, dia 18, com exibição de filmes, debates e oficinas práticas sobre o fazer audiovisual. A primeira sessão do Cineclube está prevista para as 5 horas da tarde, no Auditório 1 da Central de Aulas, em Bodocongó. E a previsão dos organizadores é que a cada 15 dias seja exibida 1 hora de filmes, envolvendo curtas e média-metragens de vários gêneros, como documentário, ficção e animação. Na programação desse primeiro dia de Cineclube Hora Curta, está previsto um debate logo após a exibição dos filmes. O espaço é para divulgar o que vem sendo produzido no audiovisual paraibano, nordestino e nacional. O evento é aberto ao público e quem se interessar é só chegar no dia 18 de março a partir das 5 horas da tarde na Central de Aulas da UEPB.
E é com essas dicas que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. A gente te espera no próximo sábado, sempre a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio CBN Campina Grande. E você também pode nos acompanhar no Instagram, @CBN Universidade, e se perdeu algum programa, é só entrar no canal Rede UEPB no YouTube, que todos estão disponíveis para você ouvir na hora que quiser. O CBN Universidade deste sábado teve apresentação minha, Ricardo Júnior, direção de Hipólito Lucena, produção e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Esse programa é uma realização da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina. Um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.